Comecemos por onde, rapaziada? Tivemos entrevista ontem, né? Pois é, velho. Saiu da toca. Quem? Romildo Bolzan. Pior foi o vandalismo de ontem, né? Oi? Quer começar pelo protesto? Mas nem vamos falar disso, né? Não, para. Joga a primeira pedra quem nunca errou também, né, cara? Não, mas aí é que tá, né? O Adams pega o ponto da entrevista do presidente Romildo. A primeira parte dela eu gostei muito, Adams, quando ele fala de banir os torcedores, né? Eu até fiz uma coluna em GZH baseado nisso. Acho que não adianta só a gente ficar chorando em cima do leite derramado. Tem que punir os caras. E a maior punição que um clube pode fazer, porque tem 4 presos, né? Isso. E pelo que eu apurei ontem, esses 4 presos com uma prisão que é inafiançável. Não é aquela coisa que o cara vai dormir na cadeia, é filho de papai, paga e sai. Não é bem assim. Os caras vão ter que se complicar lá. Só que eu penso que a maior punição pode ser o clube banir esses caras. O clube tem como identificar. Eu acho que tem que ser essa punição destinada ao CPF, não às organizadas. Exato. Porque assim, eu penso o seguinte, eu que muito tempo participei de torcida organizada, eu sempre, nunca escondi isso, né? E continuo indo, eu vou no setor norte ali também, é o local que eu hoje estou sócio do Grêmio mesmo, não indo, né? Por causa da pandemia. Eu acho o seguinte, cara, se fosse pra ter agressividade, as organizadas não iam avisar que iriam, né? Simplesmente iam quebrar, velho. Sabe? É assim que é a situação. Por isso que eu acho, Bagé, que eu acho que é por aí o lance. Tem que pegar os principais responsáveis, quem tá no vídeo, e esses caras, né, terem que pagar a conta daí. Eu concordo contigo, Adams, mas sabe que ontem, na abertura do Sala de Redação, o Potter tava lá comigo, eu fiz um discurso completamente a favor do torcedor. Sabe, a favor do protesto. Acho que o torcedor é legítimo o protesto, né? Claro. Mas, cara, sabe que... E aí a gente debateu sobre isso, porque a maioria da bancada achava que não pode, porque daqui a pouco tu tem uma quantidade de pessoas, se um sai da linha, tem outros vários que saem da linha junto. E, cara, eu vou te confessar que de ontem pra hoje eu mudei completamente a minha opinião. Porque se tu tem uma concentração ali de 150 a 200 pessoas, sabe, eu não consigo entender o protesto. Tem uma foto de um cara jogando um tijolo contra o ônibus. Tá bem? Teve carros de colaboradores mais humildes lá do Grêmio, cozinheiras, por exemplo, né? que tiveram os carros depredados porque os caras jogaram pedra pra dentro do CT. Eu não consigo entender como é que tu ajuda o teu time fazendo isso. O protesto é válido a partir do momento em que ele se transforma em algo criminoso. Porque, cara, tu agredir alguém, tu jogar uma pedra, um tijolo na direção de alguém, tu tem uma consciência, né, que se tu acertar e tu quer acertar, tu vai causar um dano. Assim, a colocação das faixas é uma coisa muito tradicional aí nos principais polos do futebol, né? A gurizada de Cuiabá fez um protesto com banda de pagode, com faixa, lembra? Os gremistas de Cuiabá, naquele jogo do Grêmio ganha até, né? Sim. Aquilo não feriu ninguém, quando passou o ano, jogaram pipoca no ônibus. Pipoquinha. Tá, mas olha só, é que assim, quando se tem esse tipo de protesto, é aquela coisa, foi convocado e a ideia não era protestar mesmo, era pros caras olharem ali a situação. Tipo, que a torcida tá insatisfeita. É isso, esse era o lance. Só que, cara, como qualquer movimento de massa, tem coisas que fogem do controle. E é por isso que eu digo, Bagé, eu acho que não tem que pegar, por exemplo, os caras que foram pegos jogando coisas. Ponto. E cara, porque assim... É mais uma... Há quanto tempo a gente não vê, por exemplo, assim, punições para as torcidas do Grêmio, cara? Porque se tem um diálogo hoje, tem o departamento do torcedor gremista lá que faz essa aliança, o próprio presidente também tem contato direto com as torcidas, conversa com os caras, enfim, é um assunto extremamente polêmico quando se fala disso. Uma galera diz assim, porque torcida organizada é isso. Cara, mas na hora de compartilhar vídeo, na hora de compartilhar comemoração... cheio de ação social também. É isso, velho, Não, é isso. Não dá pra generalizar. Perfeito. Entendeu? Por isso que eu acho que as pessoas que têm que pagar, não, vamos dizer assim, o CNPJ da organizada. Mas, Adams, isso é uma questão. Não me parecer isso é uma cara questão... que tô daqui a pouco sendo Não, mas eu acho importante. Eu acho importante o que tu tá falando, cara, porque quando a gente fala de um grupo grande de pessoas... velho, eu amo ir pro estádio cantar pro Grêmio, velho. Eu acho que é isso que me leva pro estádio. Todo mundo que gosta de futebol gosta do que a torcida organizada faz dentro do estádio quando tá apoiando o time. Todo mundo. Ninguém, não tem uma pessoa que goste de ir no estádio que não venere o que as torcidas organizadas fazem apoiando. Ponto. Isso. Ninguém gosta, quer dizer, ninguém não. A grande maioria não gosta quando as torcidas organizadas fazem coisas erradas como aconteceu ontem. Claro. Então, assim, existe como identificar? Existe. Agora, nós aqui também, no microfone, a gente comete alguns vacilos às vezes, que eu acho que a gente tem que começar a se corrigir. Por exemplo, assim, quando esse cuidado que a gente tá tendo agora, de não generalizar
uma galera que são ali... Cara, quantos tinham ali ontem? 300, né? Quantos tem no estádio lá na área da geral? Sei lá, 10 mil, 5 mil. Então, cara, é minoria. Mas tem ali, né, uma coisa que é perigosa. Então tu não pode falar... Todo mundo fala assim, mas é os caras da geral. Mas é os caras da popular. Não, cara, tem um monte de gente nessas torcidas que não estavam ali. Que estavam fazendo outras coisas naquele momento. Trabalhando, por exemplo. Até trabalhando. E isso vale pro clube também, Pedro. Porque a gente fala direto aqui assim... por exemplo, agora, vou dar esse exemplo agora, tá? Que a gente falou muito da saída do Michael, ou da saída, por exemplo, do Falcão, do Inter, sabe? Porque o Inter não sei o que com seus ídolos. Porque o Grêmio... Cara, não é o Inter. Não é o Grêmio. Não é a geral, não é a popular, são pessoas que tomam atitudes. A gente tem que cuidar, entendeu? Só uma coisa, gurizada, também é o seguinte, o cara que vai pra um protesto não necessariamente é um vagabundo, né? Claro que não. Porque assim, às vezes o cara trabalha num turno oposto, o cara tem um profissional liberal. A gente tem que ter cuidado com isso. Eu tô dizendo. Não tem problema. A gente tem que cuidar das pessoas que estão... Isso não aí. tem problema. Eu só penso, eu penso que os clubes, de uma forma muito geral, todos os clubes no mundo inteiro, né, especialmente no Brasil, poderiam diminuir um pouco as benesses para as torcidas organizadas. Um pouquinho, cara. Mas aí tu tá falando de política. Um pouquinho. Porque nós sabemos... mas aí os clubes não vão poder usar da imagem da torcida também pra vender quadro, pra um monte de coisa, é que tu pode construir as Mas é muito mais a torcida que se vale do clube, né? Tu pode construir as contrapartidas. Óbvio que a torcida é a razão de ser da torcida é o clube de futebol, óbvio. E eu entendo onde é que o Pedro quer chegar e eu entendo onde é que o Bagé quer chegar. Esse é um debate de muitos anos e que se tem muitos dedos pra gente falar, porque, obviamente, quando se fala em torcida de futebol, se atrela a violência. Mas, por exemplo, se vale da imagem, o Divério tocou num ponto fundamental. As torcidas organizadas, e vamos sair do espectro só, Guarda Popular, Geral do Grêmio, Guarda Popular, tem várias Superfico, Camisa 12, campanha de agasalho, o pessoal da máfia, o pessoal da Grêmio Rasta, que a gente sempre acha um barato lá, que é uma galera que fica ali também. Todo mundo faz diversas ações sociais. Grêmio Rasta foi os caras que esqueceram do protesto ontem, é isso? O Rodrigo Oliveira entrevistou acho que o presidente da torcida Rasta lá, e ele até fez questão de procurar o Rodrigo Oliveira, que o Rodrigo pegou tudo lá, gás lacrimogêneo, pedrada. E aí o Rodrigo entrevistou ele e foi muito legal porque ele disse o seguinte, cara, eu quero deixar claro o seguinte, realmente, porque no flyer que foi divulgado e colocado nas redes sociais das torcidas, aparecia, eu lembro da geral, da Rasta e tinha mais duas, eram 4 torcidas, não lembro das outras duas. Uma era jovem. E ele cita o seguinte, cara, nós viemos para um tipo de protesto, porque lembra que eles viraram chacota no anterior, porque eles apareceram tirando foto com o jogador, os caras, pô, que protesto é esse que foram fazer? Sim. Mas essa é a filosofia Rasta. Mas essa é paz de amor? Os caras foram numa outra vibe. Só que daí, quando um joga a primeira pedra, joga o primeiro foguete, virou aquele tumulto. E eu recebi recados nesse caminho que tá dizendo o Adas, de pessoas, tem uma torcedora que disse assim, pô, Bagé, eu ouvi na rádio assim, não era só vagabundo que tinha lá porque era 1h30 da tarde, não, o meu marido tava lá, ele saiu no horário de almoço e foi lá porque ele se sentiu no direito, enquanto torcedor que não consegue ir no estádio, de daqui a pouco, sabe, dá até um grito com os caras, apoia aí, rapaziada. Mas eu só confundi, desculpa. A crítica é aos que se perderam. Eu só confundi, não era a máfia, eu confundi a Garra Tricolor que tava lá ontem, só pra dar o devido crédito. Era a Geral, a Jovem, a Garra e a Rasta do Grêmio. Só uma reconhecida, né? Isso que eu ia falar. O presidente ontem na entrevista dentro do Hoje nos Esportes, com o Lucianinho e toda a turma da Gaúcha, disse que uma apenas só geral é reconhecida e tem algum tipo de, né, imagino, eu não vou chamar de regalia, porque há um trabalho da torcida, né? Há um trabalho de fazer o estádio pulsar, há um trabalho de fazer as faixas e ter um colorido pro clima do estádio, o clube, colaborar. Né? Fora exatamente, né? Só que, claro, essas torcidas ficaram obsoletas durante a pandemia porque elas não têm o que fazer. Elas não conseguem apoiar o clube num tweet. Perfeito. Num textão no Facebook, né? Porque não tem mais estádio. Tem até um papo que vai voltar aí, mas vai ter que liberar para todo o futebol brasileiro antes, para Inter e Grêmio conseguir nesse ano ainda ter gente no estádio. Bom papo pro segundo bloco, hein? Mas assim, é que o detalhe é o seguinte, cara. O detalhe é que a Inglaterra era um dos lugares mais perigosos pro futebol do mundo. Aí teve a tragédia com a torcida do Liverpool. Sim. Né?
Que não foi em Anfield, né? Foi em outro lugar. Sim. Heysel. Teve aquela com a Juventus, foi em Heysel lá na final da Champions League, né? Exatamente, né? E- Aí a Inglaterra a Inglaterra ficou de fora. Ficou banida do futebol Isso. continental durante uma época. Continental, Na né? Nem torcida, e obviamente nem os times. E aí então os clubes pagaram por isso. Aí eles pararam, pensaram, ali nasce a ideia da Premier League, e aí é revolucionado o futebol. Como é que é revolucionado? Quem é o marginal? O marginal é o Pedro Espinosa. Então vem cá. Vem cá, Pedro. Esse aqui é o teu lugar agora, esse aqui é uma prisão. Tu vai ficar aqui dentro agora. Ou na hora do jogo, tu vai assistir com a gente aqui. Se tu não vier, tu não tem mais nada que o governo te dá. E se tu não vier 2 vezes, tu vai preso. Então o Pedro Espinosa não vai mais pro estádio. O marginal Pedro Espinosa não vai mais pro estádio. E aí o Lelê, que torce ao lado do Pedro Espinosa e nunca jogou nenhuma pedra e nunca fez nada errado, tá no estádio. É isso que acontece. Na geral, na popular, 99% das pessoas vai pro estádio, canta, faz tudo que tem que fazer no estádio, no bom sentido, e vai embora pra casa. Só pra corrigir Então, uma coisa, protesta Potter. no momento correto, entende? Tipo, agora... O presidente, ele tá tão por fora de coisas do Grêmio que todas as torcidas que convocaram, elas são reconhecidas pelo clube, né? Então, só pra ter uma ideia, assim, de... Mas é que ele falou de alguns outros elementos. Eu acho que é muito a questão mais de exploração de marca e royalty. Acho muito mais na questão comercial. Bom, aí é algo mais profundo, ok? Mas aí, quando ele vai falar pra massa no microfone, ou ele fala... Ele vai pro... o cara pode entrar na arena com qualquer camiseta. Né? Exato, sabe? Se tu criar uma torcida do Adams, tu entra com a torcida do Adams. Cara, mas qual é o charme da arena e do Beira-Rio hoje, cara? Que a gente buscou a referência platina dos hermanos argentinos e dos uruguaios. É cada um levar seu trapo, cara. Do seu bloco, o bloco 103 que eu participei durante muitos anos, a gente tem o bloco lá 103, tem faixa pra AC/DC, pra Pearl Jam, pro bairro dos caras. Isso é uma tradição já aqui no Sul. Sabe? Por isso mostra também que a torcida se apropria do clube porque ela tem amor ao clube. E essas torcidas também fizeram uma grande revolução aqui no Brasil, e isso começa ali com o geral, né? E depois vem com a popular, que é o seguinte, não tem mais a camiseta da torcida, né? Tu compra a camisa do Grêmio. Outra até coisa, tem produtos, claro, depois pra torcida parceria, pra ficar mais independente a galera queria uma faixa escrita geral do Grêmio, né? Isso aí. O nome é geral porque eles ocupavam a geral do Grêmio Olímpico. Perfeito. Né? O nome é popular porque eles a imprensa até chamava na época de alma castelhana no início. Exatamente. Então tem uma revolução aí. Agora, eu acho que é muito complicado para as torcidas afastarem essas pessoas. Não vão fazer. Elas não conseguem fazer. Primeiro que eles não têm poder de polícia, né? E como é que vão fazer? E são lideranças, né? Pô, tá aí. Se a gente entrar em qualquer streaming aí, a gente consegue assistir vários filmes que contam as entranhas de todas as torcidas organizadas, né? E naturalmente tem algumas lideranças que começaram. Poxa, tem várias situações aí. Então não vão ser... Geralmente são os cabeças, são as partes pensantes que participam desse tipo de arruaça. Tanto que ontem o presidente disse uma frase que é recorrente nos debates de jornalismo esportivo. Todos sabemos quem são. Porque geralmente são os mesmos. E por que o clube não toma atitude? O clube precisa tomar. Aí que tá, Pedro. Aí tá a nossa falha. Eu falei tudo aquilo pra chegar nisso aí. Obrigado, Pedro. Porque o Brasil não pune. É fácil ser impune no Brasil. O cara sabe que ele vai estar ali no próximo. Sabe que não vai acontecer. O futebol é só uma consequência. Cara, eu vi... Infelizmente. Vocês devem ter visto... Na final da Eurocopa, aí eles ganham o adjetivo de hooligans, mas eram ingleses, sim, de 18 anos e de 65 anos de idade, esperando os italianos saírem do seu portão pra cagar eles a pau. Mas claro. Entendeu? Se o italiano... Não só lá, cara. Aconteceu em Porto Alegre, na Copa do Mundo de 2014. A Argentina veio jogar em Porto Alegre. Tem N casos. Só buscar na 0 hora aí, pra não dizer que o Adams tá falando besteira. Busca na 0 hora. No caminho do gol aqui, mano. Os argentinos cagando a pau todo mundo, velho. Roubaram, tem um caso de um senhor de 60 e poucos anos, que é uns 5, 6 argentinos em volta dos caras, roubaram o ingresso dele, foram pro estádio, meu.